programa do TLC está hoje na Paróquia São Benedito e a gente vai conversar um pouquinho com as coordenadoras da catequese, por conta que domingo foi dia da catequista, né? Se comemorou o dia dos catequistas aqui no Brasil, esta missão que é tão importante, se não muitas vezes é a primeira pessoa que a gente tem contato com a fé, né? Com a nossa fé católica, é através da catequista. Muitas vezes também se faz papel de pais, né? Para muitas crianças. A gente está hoje com a Isabel e com a Sidneia, que são catequistas e coordenadoras da catequese da Paróquia São Benedito, para a gente ter esse bate-papo, essa conversa descontraída e a gente conhecer um pouquinho mais nessa tão nobre missão delas aqui na paróquia. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, dizendo o nome, a idade, profissão e também um pouco sobre a família de cada um. Meu nome é Sidneia Conceição Melo Silva de Oliveira. Tenho 63 anos, sou casada com João Antônio de Oliveira e tenho 2 filhas, a Raquel e a Isabela. E a Isabel? Meu nome é Isabel Cristina, tenho 39 anos, esse ano faço 20 anos de casada e tenho 2 filhos, o Gabriel e a Júlia. O Gabriel também já é conhecido nosso do programa do TLC, já deu algumas entrevistas nas outras edições. E assim, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês há quanto tempo vocês são catequistas e como que foi o chamado, né? Quem convidou e como foi a primeira vez que vocês entraram na sala de catequese para dar a aula de catequese pela primeira vez na vida. Bom, eu fui chamada há 4 anos atrás, quem me convidou foi a Deise Sônego, ela era catequista aqui. E a primeira vez que ela me convidou, eu falei que não, mas porque eu tinha meu pai, estava acamado em casa e eu tinha certeza que se eu falasse o sim, eu não ia saber dividir, né? Eu sabia que se eu falasse o sim, eu ia ter que me dedicar à catequese e na época eu não tinha muitas condições mesmo, pelo fato de tomar conta do meu pai. E depois de 2 meses, o meu pai faleceu e a Deise, eu falo que ela não desistiu de mim. Ela fez o chamado de novo, eu aceitei e estou aqui até hoje. Faz 4 anos já. E para você, Sidneia, como foi o convite e a primeira vez dando aula de catequese para as crianças? Olha, eu comecei na Paróquia São Sebastião, né? Porque eu já nasci nas proximidades ali, estava sempre em contato com as catequistas, desde pequena gostava de acompanhar os encontros de catequese, né? E depois eu fiquei acho que uns 3 anos lá, né? Depois me casei e tudo, e depois vim morar aqui no Jardim IP. E um dia a Silvelena Madalena, ela bateu lá na minha casa, Sidneia, eu gostaria de te fazer um convite. Eu gostaria que você fosse substituir a Leonice, que a Leonice havia quebrado a perna, o pé, não sei. E daí eu falei, ai Silvia, faz tanto tempo que eu não dou catequese, né? Eu não tenho nem material. Não, por isso não. Eu vou na minha casa, vou trazer os livrinhos para você. Você vai frequentar os encontros de formação com o Padre Giovanni, tudo bem. Ah, é só 1 mês, passa rápido. Ah, tá, tudo bem, então eu vou. Aí fiquei 1 mês, 2 meses, e aí acabei ficando até o final do ano e não parei mais. Aqui na paróquia faz 5 anos que eu estou já. É interessante que a gente nota que, pelo menos nesses 2 casos, né, a pessoa teve que insistir, né? Geralmente não é no primeiro chamado que a pessoa aceita, né? Como muitos trabalhos em paróquias, a gente tem que talvez insistir um pouquinho. E assim, como também em outras pastorais, existem muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, mas eu acredito também muitas gratificações em oferecer um tempinho da sua vida para ser catequista. O que você poderia destacar neste ponto, Sidneia? O que é gratificante? O que as principais dificuldades e o que é mais gratificante para você ser catequista? Olha, a dificuldade é muito relativo, né? Depende de cada um, né? Mas eu acho assim, tentar modificar a cultura, né? Do que é a catequese.
Porque as pessoas acham que a catequese funciona como uma escola, sala de aula, são alunos. É completamente diferente, né? Então, é mudar esse paradigma mesmo, mudar essa cultura que foi plantada, né? Não sei como, mas eu acho isso acho ainda uma dificuldade. Principalmente para os pais, que passam isso para os filhos, né? Que a catequese pode ser comparada a uma escola, e não é, né? É um lugar que tem que ser vivenciado, né? Tem que ser conhecer a pessoa de Jesus, e os pais já são os primeiros catequistas, né? Então eles vêm para a catequese, para os encontros, para poder conhecer um pouquinho, receber esse anúncio, né? E se firmar na fé. Então eu acho isso. Agora, o que é gratificante é você saber que você semeou, né? Você jogou a semente e essa semente não te cabe pensar, será que ela vai dar fruto? Porque isso cabe a Deus, né? Então é Deus que vai fazer essa colheita, né? Então a gente dá o melhor da gente, né? Então eu me sinto assim agradecida a Deus por eu ter tido essa oportunidade de estar jogando essa semente, né? E Deus, então, no tempo certo, Ele vai fazer frutificar. Então, é isso que... E para você, Isabel, qual que é as principais dificuldades e o que é mais gratificante em ser catequista? Eu acho que a principal dificuldade hoje em dia, até a gente estava conversando, né, Sidney? Eu acho que é um pouco o que o mundo oferece lá fora para as crianças, né? Eu acho que para eles é bem mais atrativo, né, do que estar numa catequese. Então é poder trazer essas crianças, né? E eles veem um pouco a catequese como escola ainda, porque chamam as catequistas como professora. E a gente fala, não, nós não somos professora, nós somos catequistas, né? Então, isso ainda tem uma dificuldade, acho que deles enxergarem um pouco a diferença de uma escola e uma catequese. Aqui a gente faz de tudo para ser diferente, a gente não fica chamando atenção, a gente não tem provas, não, a gente tenta atrair eles para eles passarem a gostar da gente, de virem, de ter o prazer de estarem aqui, né? E eu acho gratificante, eu acho que cada sala que a gente tem, cada ano a gente pega, eu acho que é diferente. É um aprendizado que a gente tem, né? Além da gente passar aquilo que a gente sabe um pouco, né, para eles, mas a gente recebe também muita coisa boa deles também. E a gente se apega a cada criança com o seu jeito, cada adolescente tem o seu jeito, né? Eu acho que isso é gratificante para a gente ver que mais para frente eles podem estar até no nosso lugar também, né? Como uma catequista, uma auxiliar. A gente plantou, a gente gostaria de ver, né, bons frutos. Então, com certeza, muito além de ensinar, vocês aprendem muito com as crianças também. E assim, como que ela é feita, a estrutura da catequese, né, particularmente aqui na Paróquia São Benedito, né? Quantas catequistas existem, quantas crianças frequentam a catequese aqui? Olha, nós temos aqui na paróquia, nós temos 19 salas funcionando durante a semana, terça, quarta, sexta e sábado. E no sábado que tem o maior número, que são 11 salas. Na Capela Santa Cruz nós temos 2 salas. E na zona rural, no bairro da Divisa, nós temos também catequizandos da terceira etapa da Eucaristia e uma sala que está sendo preparada para Crisma. Então, um total de 19 salas, mais ou menos a média, assim, eu fiz um cálculo esses dias, uma atualização, 302 catequizandos, e nós somos em 23 catequistas e 10 auxiliares, mais ou menos, 10 ou 12, né, Isabel? Acho que O que seriam os auxiliares, Isabel?
Eles ajudam, né, a catequista a preparar o encontro, a dar uma olhada também nas crianças. De repente a catequista precisa faltar, elas estão ali auxiliando, elas fazem a chamada, ajuda em tudo, né? O papel do auxiliar é isso. E aprender, principalmente para no futuro também, daqui a 1 ou 2 anos, ser uma catequista também. E nesse ponto de formação de catequistas, como que é estruturado, né, a formação? Vocês têm reuniões de formação? Como que é trabalhado isso? Então, Daniel, nós temos o nosso catequista, que é o nosso pároco, né, o Padre Davi. E ele está sempre à disposição da gente, todas as dúvidas, né? E ele também nos acompanha. Nós estamos no 3º módulo, né, de formação que ele está dando esse ano para nós, né? E nós temos as irmãs também que colaboram nesse sentido. Temos uma psicóloga que nos acompanha mensalmente, como a Isabel disse, né? Tudo o que acontece na sociedade recai também aqui dentro dos nossos encontros, né? E nós também precisamos de um apoio, né? E ela tem ajudado bastante nesse sentido. E nós temos também as catequistas que têm já uma certa experiência, que estão há bastante tempo, né? E elas também nos ajudam. Assim, toda segunda-feira, como já é de costume aqui na paróquia, nós temos as nossas reuniões. Essas reuniões não seriam assim não seriam para nós nesse momento, não seriam reuniões de formação, mas seriam assim reuniões de partilha, onde a gente estuda, a gente troca experiências, nós preparamos um encontro diferente, dinâmicas. É um momento para a gente também estar suprindo as nossas necessidades assim de parceria assim mesmo, né? E de estudo. Então, funciona assim. E, além disso, nós estamos também, felizmente, todas as catequistas esse ano estão participando da escola catequética, né? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, nível de forania. Então, com a graça de Deus, todas as catequistas aceitaram esse convite e nós já, sábado próximo, nós vamos para o 2º módulo também. Então, existe assim um grupo que se fortalece, que se preocupa um com o outro, que se interessa um pelo outro e que nos ajuda muito. Então, o nosso papel, eu e a Isabel, a gente está direcionando esse trabalho, né? Porque, na verdade, eles caminham, né? Eles estudam, eles são disciplinados, no sentido assim de formação, de procurar, de buscar, de comprometimento. Então, felizmente, nós temos um grupo assim, muito determinado, muito responsável. Então, eu acho que isso nos ajuda bastante. Então, fortalece o nosso grupo. E sem falar também que a nossa paróquia já tem um histórico, né, de formação, né, que outros párocos também faziam. Os catequistas já estavam nesse processo de aprendizagem, de formação. Então, para nós, eu acho que está sendo assim muito bom e está bem estruturado, assim, eu acredito. A formação, ela, como qualquer formação na fé cristã, ela é com certeza multidisciplinar também para vocês. Não é só uma palestra, um curso, a leitura de um livro, então. Não. A gente se reúne, né? A gente conversa, a gente passa... na verdade, eu acho que é uma troca de experiências, né? Porque aqui a gente tem as mais novas, as mais que têm mais experiências, então uma acaba conversando com a outra.
E principalmente em relação à parte do livro, a gente tem uma base, que é o livro que a gente passa. Então a gente senta, cada um com a sua turma, né, de seu modo separado, e a gente conversa, uma tem dificuldade, uma vai ajudando a outra. Então acho que para a gente é muito bom isso, né? Isso é um modo de tanto da gente se reunir, mas como aprender também, e na hora da dificuldade sempre vai ter alguém ali, alguma catequista para dar uma mão uma para a outra aí. Só para concluir um pouquinho, Daniel, a nossa fonte de conhecimento é a palavra, né? Então é a Bíblia, né? Então tudo o que nós fazemos, nós nos espelhamos na Bíblia, aquilo que o Senhor quer falar para nós, né? É Deus falando conosco. Mas nós também, como a Isabel disse, nós temos também um direcionamento, os livros que são para cada etapa. E ele nos é um ponto de apoio. Ele não é uma camisa de força, vamos dizer assim, que tem que ser seguido, que tem que ser cumprido. Mas existe um espaço de criação também, né? E para que não fique uma coisa monótona, né? E as catequistas também, elas têm usado novos métodos, dinâmicas, músicas, encenação, e isso também ajuda nessa aprendizagem, no despertar, né? Porque o mundo está cheio de coisas novas, a tecnologia, né? E então a gente às vezes tem essa preocupação, às vezes não, sempre temos essa preocupação de estarmos inovando, criando, despertando maior interesse nos nossos encontros. E é exatamente isso que eu queria perguntar, porque hoje a gente está gravando, é uma quarta-feira, às 3 horas da tarde que a gente fez essa entrevista, e com certeza assim, hoje muitos jovens têm assim, infinitas opções de lazer, de cursos, de esporte para fazer à tarde, no horário extracurricular. E assim, como catequese, como que vocês trabalham para cativar essas crianças a virem na catequese e participar, né? Quais outras atividades, além das aulas, que a catequese desenvolve para ajudar a cativar as crianças? Olha, desde o ano passado a gente começou, né, Sidneia, com ir na casa, algum encontro na casa do catequizando. Uma coisa diferente, né? Não é sempre, mas a gente se reuniu e falou, vamos fazer algo diferente para eles. Não só para eles, mas para cativar a família também. Porque fica sempre aquela coisa aqui na sala, né? Estudos. Então a gente falou, vamos sair um pouco do nosso ambiente, né? Então eu já tive essa experiência 2 vezes. É maravilhoso. Assim, para mim foi muito bom, para eles também. Então a gente não se prende só aquilo, a gente procura fazer uma coisa diferente e eles gostam, eles acabam pedindo mais, que a gente faça mais. E esse ano também, acho que muita dinâmica a gente tem feito com eles. E para ver se a gente muda aquela coisa só de ficar na Bíblia, no livro. Então a dinâmica, eles aprendem muito mais, né, com aquilo que a gente fala. Uma simples brincadeira para eles é um conhecimento grande. Então a gente está tentando fazer isso, né, na casa deles, dinâmica, para poder ser um pouco mais atrativo, né. O que é passado não muda, é a forma como que vai ser passado que vocês estão trabalhando outras maneiras. A forma, né, a pedagogia, a didática que nós utilizamos, nós tentamos fazer diferente, né? Para fugir daquilo que eu falei no início, né? Para que eles não sintam como se estivessem numa escola, né? Com chamada, com toda aquela... Lógico que todo lugar tem que ter regras, né? Senão não funciona. Mas eles respeitam as regras, né? Elas não são rígidas, mas elas são feitas de acordo para que funcione bem o ambiente de catequese. É evidente que nós preocupamos muito com a falta, não é? Nos preocupamos com a falta, com a ida deles à missa,
Nós preocupamos, questionamos, ligamos para os pais, perguntamos o que está acontecendo. Não, é diferente de, olha, está com tantas faltas, vai repetir, não, fugimos disso. Mas por que está faltando? Está acontecendo alguma coisa? Está doente? Entra em contato com a gente, com as catequistas. Então, nós temos recebido também, né, Isabel, muitos pais aqui. Então, nós fazemos os plantões na coordenação, né? Então, de atendimento aos pais. Então, nós sempre tem, ou eu, ou a Isabel, estamos aqui para atender os pais. E eles têm procurado a gente, inclusive até para uma conversa informal, sabe, assim, falar da família, assim, até uma espécie de pedido de ajuda para algumas determinadas situações com o filho, e a gente tem buscado ajudar, então, ou conversando com o padre, com as irmãs, procurando orientação, sabe, para poder auxiliar também, né, porque tem que ficar bem claro que nós não somos uma pastoral isolada, sabe, Daniel? Nós fazemos parte de uma comunidade que é o todo. E essas famílias, é dali que nasce tudo, né? A primeira experiência cristã da criança vem de dentro de casa. Então, quando eles chegam aqui, eles já têm, assim, formado, né, as primeiras orientações, né, da nossa fé, né? Então aqui eles estão sendo um pouquinho mais, abrindo mais o leque de conhecimento a respeito de Jesus, né? Então a nossa função aqui é essa, fazer com que essas crianças, que a gente vai anunciar Jesus para elas, fazer com que elas se apaixonem por Jesus, né? E para fazer eles se apaixonarem por Jesus não é tão difícil, não é? Porque a gente passa aquilo que é verdadeiro na gente, né? Então, o que a gente sente por Jesus, a gente consegue transbordar para eles. E eles conseguem perceber isso. E eles também querem ter essa experiência. É um ensinamento, muitas vezes, através de testemunho, então. Ah, sim, o testemunho. O testemunho arrasta, Daniel. De convivência. De convivência, de querer conhecer Jesus, conhecer o que ele foi, como ele foi, usar as coisas prática para as crianças aprenderem, coisas do cotidiano, sabe? Coisas do dia a dia, assim como Jesus ensinava. Então a gente tem que se espelhar em Jesus, se espelhar no ensinamento dele, para poder ensinar essas crianças. A gente tem procurado fazer o melhor, né? A gente tem que ser muito amoroso com eles, tem que transmitir muito amor. E assim, como é costume em várias paróquias, aqui na paróquia São Benedito também, tem uma missa semanal, né, aqui no domingo às 9 horas, que tem uma participação mais expressiva da catequese. Como que está sendo usado este momento para ensinar a importância, né, especificamente da missa para os catequizandos? Então, a missa é de domingo, às 9h30, a gente fala a missa da catequese, né? Assim, a gente vê crianças, a gente pede para participar, as crianças, teve um momento que a gente começou a chamar todas as crianças para sentarem juntos, para estar mais próximo, né? Assim, nos bancos. Foi um modo que a gente tentou para que eles se aproximassem, sentassem todos eles, e conversamos com o padre, né, Davi, para que ele fizesse uma missa mais assim para criança, né, para criança. Bom, a gente está tentando, né, Sidneia, assim, com que apareça mais criança. Mas como tem números, aqui a paróquia tem várias missas, né? Então, infelizmente, a gente ainda acho que não chegou no ponto que a gente queria de trazer as crianças para a missa das 9h30. Mas é um começo, né? Então, é uma coisa que a gente começou e quem sabe ainda a gente vai aumentar mais o número para que elas façam aquela missa ser delas, né? E a gente vê, quem participa das missas às 9h30 aqui no São Benedito, que sempre tem alguma participação, uma encenação, os leitores são catequizanos, né?
Como que é trabalhado isso e qual que é o incentivo para que isso aconteça? Então, Daniel, com a criança é mais fácil. Da primeira, segunda e terceira etapa da Eucaristia é mais fácil, porque eles são mais naturais, mais desprendidos, né? O jovem, o adolescente, ele já tem um pouco mais de reserva. Mas mesmo assim, nós temos alguns que têm uma certa facilidade para fazer uma encenação, uma apresentação, um teatro, né? E a gente conta com eles. E a partir deles é que vai estimular outros, eu acredito. Como a Isabel disse, né? A missa nesse horário, das 9h30, também é uma semente, né? Que é um processo de mudança, porque eles não tinham esse hábito de participação direta na missa. Então, as coisas não podem ser assim muito rápidas. É um processo de amadurecimento. Então, eles estão amadurecendo essa ideia e nós acreditamos que, com o passar do tempo, isso vai ser eles vão agir com naturalidade, vão participar com naturalidade, porque dentro dos nossos encontros está sendo trabalhado isso. Eles não estão aqui de passagem para tirar um diploma. Eles estão aqui para conhecer mais e para sair daqui e se inserir em uma pastoral. Então, esse ano nós estamos trabalhando bastante em cima disso, desde os pequenininhos, né? Para que eles passem por aqui e sejam essas pessoas que compõem essa comunidade. É o futuro. Também essas meninas, esses rapazes que estão como auxiliares, eles estão sendo preparados para futuramente serem catequistas. As crianças, principalmente da terceira etapa, que vão fazer o crisma, para que eles não se sintam assim, terminou, eu vou, graças a Deus acabou. Não, eles já estão sendo preparados para que eles já manifestem à vontade qual é a pastoral que eu mais me identifico. Porque eles têm que saber que, eles têm que sentir que eles têm que servir. Então, se foi dado a eles as condições de conhecer, né? Então, agora eles também têm que ser multiplicadores. Eles têm que participar, eles têm que retribuir tudo isso. Porque passar 6 anos aqui, né? E só guardar para eles, então, Deus não quer isso. A gente tem que ser esse fermento. Então, é trabalhado muito isso, viu, Daniel? E a gente deve imaginar que a catequese deve ter colaborado muito com a decisão do Gabriel, né? Ele foi auxiliar há algum tempo também aqui no São Benedito. Para quem não conhece, o Gabriel é seminarista hoje, filho da dona Isabel aqui. O Gabriel, na verdade, ele já começou uma vida, vamos dizer, religiosa, né? Assim, lá em São Paulo, a gente morava lá, né? E ele sempre, no caminho, começou como coroinha lá, e desde pequeno, 7, 8 anos, depois nós viemos para cá, ele entrou aqui na paróquia e continuou como coroinha aqui, e sempre com esse pensamento mesmo, essa vontade de ser aí um futuro, né, um padre. Ele me auxiliou o ano passado, ele ficou comigo como um auxiliar durante 1 ano. É muito bom, né? Então eu falo assim, quem sabe outras crianças se espelham a ele, porque ele era muito adorado na nossa turma e ele era visto muito com bons olhos. Então eu espero que o Gabriel possa passar isso, né? Que para outras crianças que vejam ele hoje como ele está, que elas possam ser no futuro também, né? Porque a gente espera também, que nem a Sidneia falou, coisa boa das crianças, né? Assim como o Gabriel, ele está espalhando um fruto
porque a catequese é isso, né? É espalhar a semente e ter um fruto. Então, eu espero que o Gabriel seja um espelho para outros adolescentes, crianças, por aí. Mas com certeza essa formação que você comentou, né, desde quando vocês moravam em São Paulo, com certeza ajudou muito na decisão dele. Ai, com certeza, muito. Eu sempre segui, né? Sempre muito religiosa, minha família, e eu sempre instruí os meus filhos para isso, né? E a decisão dele, não, para falar a verdade, não me surpreendeu, não, né? Não me pegou assim de, ai, nossa, que surpresa. Não, eu já notava no Gabriel um ar assim de que ele ia seguir um caminho, mas eu nunca falei, né? E eu esperei ele falar para mim, então eu acho que isso já dá para ver como é importante a família seguir uma direção. Porque nós pais, né, eu como tenho uns 2 filhos, né, eu sempre mostrei um caminho para eles e eles estão seguindo hoje em dia. E isso é muito importante, os pais também, né, estarem direcionando os seus filhos a isso. E o Gabriel foi um deles, né, que aí plantei, né, acredito, e agora está dando frutos, né, espero que seja muito mais, né. Com certeza, tomara que muitos outros catequizanos, né, com base na formação que é oferecida, desaponte essa... Tanto ele como a minha menina também, a Júlia também, tá no mesmo caminho também. Eu tô muito feliz com ela também. Ela é uma missionária já, né? Com 13 anos já, 2 anos seguidos, já foi para Mato Grosso, foi fazer missões lá. Então, eu acredito que é mais uma aí no caminho de Deus, a seguir Deus e levar aí a boa nova para muitos. Eu comentei isso por causa da importância de se ter uma catequese na vida, né? Não que seja algo impossível de acontecer sem a pessoa ter a catequese, né? Principalmente a questão da vocação. Mas, como a Sidneia comentou, a importância que a catequese pode refletir na vida de uma pessoa. A gente comentou bastante sobre as crianças da catequese, mas aqui no São Benedito também é oferecido catequese para adulto. Como que está as turmas de catequese para adulto aqui na paróquia? Então, Daniel, nós temos a catequista Silvia Romano, né, que dá catequese. Nós temos as irmãs missionárias, que tem um grupo bem grande na Capela Santa Cruz. E temos o seu Carlos, que também é na capela, né, Isabel? É aqui domingo, né? No domingo. E o Leandro Tulli também, que está também com uma turma. No total de adultos, nós temos 24 pessoas, né? E eu acho assim, esse ano que eu tenho acompanhado mais de perto, né? Eu tenho percebido assim o comprometimento das pessoas que procuram, sabe? Que querem, que procuram a catequese de adultos, né? Porque, assim, na verdade, eles já trazem uma vivência, né? Que a gente uma vivência, a própria experiência de vida deles, né? E o conhecimento que eles têm sobre a religião, tudo, né? Mas eles querem, vamos dizer assim, formalizar esse compromisso, né? Então eles não são doutrinados, né? Mas é um momento deles estarem buscando os sacramentos, né? Querendo, sentindo a importância dos sacramentos, né? E as pessoas que estão ministrando essa catequese, vamos dizer assim, para eles, são pessoas que têm assim muito conhecimento, né? Todos eles têm. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais das irmãs, né? As irmãs, elas utilizam um material que é próprio do curso bíblico, que elas também usam, né? Aqui
na nossa paróquia, né? Elas trabalham na nossa paróquia. E esse material, ele é muito bom, sabe? A didática dele, a forma, a apresentação dele. E, por fim, ele acabou sendo adotado, esse material acabou sendo adotado pelos catequistas, né? Dos adultos. E é o mesmo que usa os missionários também, fizeram curso bíblico. Nós também somos missionários, né? Todo catequista é um missionário. E também eu acho que é mais fácil o adulto se propor a se engajar numa pastoral. Então, a partir do momento que eles fazem a catequese, parece que dá um avivamento na fé, né? E eles têm mais disposição em estar servindo, né? Então, eu acho que é um trabalho muito bom, muito gratificante, né? Por exemplo, algumas pessoas, casais que receberam o sacramento do matrimônio, né? Dia 18, se eu não me engano. Então, esses casais puderam, assim, tá acertando a situação deles, né? Valorizando o sacramento do matrimônio, não é? E muitos deles estão ainda frequentando esses encontros de catequese, né? Então, eu acho assim, a catequese, na verdade, é para a vida toda, né? Só que com criança, você tem um método diferente, uma didática diferente. É o tijolinho que você vai ter no que construir com eles, né? Como a Isabel disse, você ensina e você aprende. Aliás, você aprende muito mais com eles, né? E o adulto, ele já traz essa vivência da fé, né? Então, ele vai só aplanar essas arestas, né? Para que ele possa tomar um impulso para ele servir. Então, eu acho assim, a catequese, ela tem essa finalidade. Anunciar, né? Conhecer Jesus e depois sair a servir. Então, é essa mentalidade que a gente percebe nos adultos, que é mais fácil para eles. E além dessa maneira, né, de se passar, que com certeza é diferente você falar para uma criança e você falar para um adulto, a catequese de adulto ela é um pouco mais rápida para a formação. Ela é mais rápida devido a isso, porque eles já têm construído, né? Então, eles só vão, vamos dizer assim, formalizar, né, para eles fazerem os sacramentos. Conhecer um pouco mais, ou às vezes um direcionamento melhor, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a igreja. Então, eu acho que... e também devido ao tempo, né? Ao tempo que eles têm, né? Geralmente à noite, ou domingo de manhã. Então, 1 hora, você falar para um adulto, você não vai ficar fazendo muito rodeio. Você vai direto, eles participam, eles têm diálogo, eles têm partilha. Então, flui mais, né? Quem estiver nos ouvindo pela Rádio Difusora ou assistindo o vídeo através do Facebook e se sentir tocado, se sentir interessado em ser catequista aqui na São Benedito ou em alguma outra paróquia, o que deve fazer, Isabel? Olha, aqui na São Benedito, né, pode estar vindo falar com a gente, né, Sidneia? Falar com a gente e tudo. Eu falo assim, primeiro lugar, para ser catequista, a gente tem que amar o que a gente está fazendo. Primeiro é isso. Gostar de criança também, eu acho que não é simplesmente falar, eu quero ser catequista. Eu acho que primeiro tem que ser tocado, né? E depois gostar muito de criança, gostar de estar aqui fazendo formação, se preparando.
né? E não chegar aqui e simplesmente só vir da catequese. Mas eu acho que é estar participando de tudo. E eu acho que é isso, assim. Para a gente ser uma catequista, primeiro tem que ser tocado, sentir, né? E depois vir procurar também, quem quiser pode vir falar com a gente, né? A gente vai receber de braços abertos. Então, Daniel, só completando um pouquinho a ideia da Isabel, nós sozinhos não somos nada, né? E a gente sempre precisa de pessoas para estarem participando, né? A igreja, nós somos nós, né? Então, todas aquelas pessoas que sentirem o chamado e tiver abertura de coração e estar disponível, né, para estudar, para aprender, para poder fazer com que esse mundo seja um pouco melhor, né? Para levar um pouquinho da palavra de Deus, né, para as pessoas. Nós estamos aqui, né? A igreja está de portas abertas, né? Uma pastoral, ela não vive sozinha, ela não vive isolada, né? As pastorais, elas são interligadas, uma precisa da outra, né? Então, assim também, as pessoas têm que procurar. Se não se acha que não tem muito jeito com criança, tem outras pastorais. O importante é o engajamento, né? É essa união, é a participação na comunidade. E uma comunidade forte é essa, onde existe vontade, existe disposição, existe coração aberto, existe oração, né? Porque se fortalece, né? E é assim que Jesus quer, né? É assim que ele espera de nós, né? Que a gente seja esses propagadores, né, da mensagem que ele trouxe. Sem dúvida. O programa do TLC, então, agradece a Sidneia, a Isabel, as coordenadoras aqui da catequese da Paróquia São Benedito por essa entrevista, essa participação. Que Deus abençoe você e sua família e esse bonito trabalho que muitas vezes a gente mal sabia que tinha pouco mais de 300 crianças, né? É o famoso tijolo de alicerce, né? Ainda mais tratando de criança, o alicerce para o futuro aí da nossa comunidade, da nossa nação. Muito obrigado, a gente agradece a participação. Boa noite a todos.